O assunto do boleto pago desta quinta é algo que tem aparecido bastante na mídia e também nas páginas policiais. Alguém já te convidou para fazer parte de um esquema de pirâmide? Aquele negócio que você compra aqui, daí tem que revender para mais 3, 4, aí você forma a sua equipe. Por e-mail. E sempre a propaganda é que vai ganhar muito dinheiro. Começa investindo um pouquinho, daqui a pouco vai triplicar o valor. Mas eu não caí, não. É mais ou menos assim que funciona. Ah, nós temos aqui montando a nossa equipe, aí chamamos a Cibele, ela entra com um pequeno investimento, e aí para ela ganhar dinheiro, ela precisa que outras pessoas, a equipe dela, também venda aquele produto. E aí, conforme a escala, você vai ganhando uma porcentagem. A Cibele ganha um tantinho, aquele que convidou a Cibele para participar ganha um pouquinho em cima dela, e aí aquele que foi convidado pela Cibele... Por isso que fala pirâmide, né? Todo mundo vai ganhando. É isso aí. São as empresas que fazem esquemas de pirâmide. Nós vamos explicar tudo para você agora aqui no Boleto Pago. Algumas utilizam a estrutura para se desenvolver economicamente. O problema é que, em alguns casos, essa prática é fraudulenta e caracteriza crime, inclusive. Vamos entender agora um pouco mais sobre esse tema na reportagem. O esquema de pirâmide depende de um conjunto de pessoas envolvidas que, por meio de uma conexão, formam uma espécie de rede. É justamente isso que dificulta o trabalho da polícia na tentativa de encontrar um responsável pelo crime e, principalmente, a intenção ou não de cometê-lo. Na apuração dessas pirâmides, tem que procurar individualizar a conduta dos participantes. Então, tem as pessoas que organizam essa estrutura, mas para o crime ocorrer também tem que ter as vítimas. Então, vão haver pessoas lesadas e a responsabilidade recairá para aqueles que mantêm esse esquema criminoso. O delegado dá algumas dicas para evitar a perda de dinheiro ou até ser responsabilizado por um crime. As pessoas primeiro têm que saber onde estão colocando seu dinheiro. Então, o primeiro alerta é conhecimento. Ela tem que saber onde está colocando, verificar de onde que vem a receita daquela empresa e se é uma receita viável. Se no longo prazo, ali, médio e longo prazo, ela consegue sustentar, né, vamos dizer assim, a remuneração das pessoas, sem que seja necessário entrar novas pessoas para sustentar essa estrutura. Muitas pirâmides garantem a rentabilidade no aporte das pessoas, né? Coloque X valor, que vai ter uma rentabilidade diária de 0,5%, 1%, que destoa muito de outros rendimentos existentes. Isso também já serve de alerta, porque os investimentos, ainda mais quanto maior o retorno, geralmente o mercado financeiro maior o risco. O esquema de pirâmide depende de um conjunto de pessoas envolvidas que, por meio de uma conexão, formam uma espécie de rede. Aí está, então, portanto, a participação da Polícia Civil explicando para a gente esse esquema de pirâmide. E nós já estamos aqui com o Paulo Felipe Souza, o nosso consultor financeiro, sabe tudo de investimentos, e toda quinta-feira ele está com a gente aqui. Paulo, vamos lá. Esquema de pirâmide. Como identificar que aquela prática que está sendo oferecida por uma marca, por uma empresa, ela é fraudulenta? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fernando. Primeiro, para explicar, né, como que funciona o esquema de pirâmide. Bem, a Cibele falou, né? A desenho de uma pirâmide, a gente vai ver a base maior e o topo ele é muito pequeno, né? Então, você precisa de muita gente nessa base para poder sustentar o topo. À medida que a base vai crescendo, o topo vai crescendo também. E é onde os golpistas se beneficiam, né? Na prática, um esquema de pirâmide funciona assim. Vamos supor que o golpista ele chama o Paulo, o Fernando e a Cibele e a Maria, por exemplo. Ele pega R$1.000 de cada um. Ele vai lá, depois de um mês, ele fala assim, olha, Fernando, eu tenho aqui R$1.200. O Fernando vai falar, meu Deus, eu vou reaplicar esse dinheiro, né? Só que, na verdade, ele tirou R$200 de um investimento que a Maria fez, por exemplo. Então, é por isso que o esquema ele se torna insustentável, né? Então, a gente trouxe aqui algumas dicas para você não cair e evitar esses esquemas de pirâmide, né? Se o pessoal puder trazer a imagem que eu coloquei aqui, o nosso primeiro telão, vamos lá. Quais que são as principais características de um esquema de pirâmide, né? Primeiro que o retorno ele é muito elevado e geralmente o pessoal fala que é um prazo muito curto e sem risco. Então, quando alguém fala para você, olha, eu tenho um esquema excelente aqui, é garantido e vai ser uma taxa de 10% ao mês, 3% ao mês, já desconfie. Como bem o delegado falou, no mercado financeiro, quanto maior o risco,
quanto maior a rentabilidade, maior o risco que você corre, né? E o segundo, justamente aquele que você mesmo comentou, o incentivo a você convidar novas pessoas para participar do esquema. Por quê? O esquema, ele se retroalimenta, quanto mais pessoas entrarem dentro dele, mais o golpista ele vai tirar dinheiro de você. O problema acontece que quando todo mundo decide sacar o dinheiro, não tem dinheiro para todo mundo. Paulo, mas esse esquema de pirâmide ele funciona só com dinheiro vivo, por exemplo, investimento, ou com a compra de produtos, a venda de produtos, montando a equipe para vender todo esse material, também se caracteriza como pirâmide? Legal. Muitas empresas elas se disfarçam de marketing multinível para venderem esquemas de pirâmide, né? Então, tem algumas que vendem produtos, serviços. A gente já teve esquema de pirâmide no Brasil oferecendo investimento em boi, oferecendo investimento em criptomoedas, oferecendo investimento em empresas de tecnologia. Então, os esquemas, eles sempre vão avançando. Então, a ideia é que hoje muitos deles falam, não, mas a gente tem tal serviço, mas a taxa, a rentabilidade por trás, elas não se sustentam. E quando você precisa trazer novas pessoas, geralmente é aí que se mostra o esquema de pirâmide, né? Então, eu trouxe aqui uma segunda imagem que vai servir de uma dica para você aí de casa fugir de um esquema de pirâmide, né? Existe hoje no Brasil o que a gente chama taxa Selic, que é a taxa de juros que regula todo o sistema financeiro. A taxa base. Hoje, ela está em 5,5 ao ano e 0,45 ao mês. Sempre que te oferecerem algo muito maior do que isso, sem risco, desconfie, porque é muito difícil que isso ocorra, né? Então, quando oferecerem para você, 3% ao mês, chega lá e digita na sua internet, quanto que está a taxa Selic? Se você perceber que está muito longe da taxa Selic, a tendência de ser um golpe de pirâmide é muito grande. E só reforçando, né? Esquema de pirâmide não é investimento, é golpe. Muitas pessoas vêm falar, eu tenho esse investimento. Não, isso é golpe, não é investimento. Muito bem. Dinheiro fácil não existe, né, minha gente? Não existe. Vamos lá. O que um cidadão que cai num esquema desse pode fazer no momento em que se sente lesado? Legal. Os meios hoje legais, como isso não é regulado pela CVM, que é quem regula os investimentos, ele tem que realmente procurar a polícia, como no caso, a Polícia Civil, né? Então, a polícia vai apurar, vai fazer as investigações. Infelizmente, não tem muitos meios para você ir atrás, porque geralmente o golpista, ele já mandou dinheiro para fora, já comprou bens, já está lavando esse dinheiro. Então, hoje, somente a polícia que vai conseguir dar esse suporte para você, caso você caia num golpe de esquema de pirâmide. Para fechar, Paulo, como identificar rápido que aquele esquema pode ser fraudulento, criminoso, que as pessoas envolvidas ali estão, na verdade, querendo se beneficiar da sua boa vontade? Tem, por exemplo, pontos específicos que já indicam que é um esquema de pirâmide? Como eu falei, retorno muito alto e quando eles dizem que é sem risco e a necessidade de você colocar outras pessoas dentro, elas já caracterizam um esquema de pirâmide. Por exemplo, você vai ganhar uma comissão caso indique para algum amigo. Geralmente é assim que os golpistas eles acabam crescendo, né? Porque a gente vê, além da possibilidade de ganhar uma boa rentabilidade, ganhar comissão por trazer pessoas muito próximas, né? O Paulo Felipe está explicando para a gente o esquema de pirâmide. Você viu, se tem a necessidade de você convidar outras pessoas, desconfie. O que acontece muito também é forçar aquela pessoa que está entrando no esquema a comprar, por exemplo, um grande kit a ser comercializado ou fazer um pequeno investimento. Muitas vezes não é só a aplicação do dinheiro, mas sim compra um kit com produtos a serem vendidos, compra uma porcentagem na empresa. Isso também acontece. Acontece bastante. Como a gente falou, o esquema ele serve aí para poder disfarçar essa questão, né? Então, você compra um kit, aí você já olha, nossa, eu já tenho algum benefício por entrar nesse investimento. E é geralmente uma outra forma que o esquema tem de ludibriar você aí de casa. Então, essa também é uma prática muito comum, Fernando. Paulo Felipe, muito obrigado pela sua participação nesta quinta-feira, explicando tudo para a gente de esquema de pirâmide. Seguinte, dinheiro fácil não existe, minha gente. Vai investir 100, daqui 2 meses vai ganhar 200. Não existe. O Paulo é assessor de investimento, sabe como é complicado, né? É de pouquinho em pouquinho, né? É de pouquinho difícil. Rende mais do que a poupança, mas ainda alguns modelos de investimento rendem mais do que a poupança, mas ainda é de pouquinho em pouquinho. Ainda é de pouquinho em pouquinho. É isso aí. Tem que trabalhar, minha gente. Dinheiro fácil não existe, é golpe, não vai cair, porque como não é regulado, depois para você reaver esse teu dinheiro perdido, é quase que impossível. É quase que impossível. Paulo Felipe sabe tudo de investimento. O Instagram, Paulo? É Paulo Felipe Souza. Quem quiser tirar dúvidas, pode procurar lá também, que eu estou lá respondendo. O Paulo, ele responde você lá no Instagram também com dúvidas de investimento. Quero colocar meu dinheiro lá no Tesouro Direto, quero fazer lá um investimento na Bovespa. Sabe tudo
tudo o homem aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. Boa tarde para vocês, hein? É bom conversar com quem sabe, né? Explicando tudo pra gente aqui no SBT Meio Dia.